Bom dia, bom dia. Seja bem-vinda, bom dia. Só um segundo que eu tô ajustando aqui. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom, eu vou começar porque depois eu vou salvar esse vídeo e ele vai ficar disponível para assistirem. Para quem não me conhece, eu sou a Kátia Luz, a sacerdotisa de Umbanda, junto ao meu esposo, do Templo Templo de Umbanda Luzes de Aruanda, Zé Pinita e Cigana Dara. Sou cartomante. Aqui na página tem outros vídeos falando de Umbanda, falando de pombogiras, de entidades. Mas hoje, para quem já viu, eu deixei no Stories uma mensagem da avó Catarina, né? E essa mensagem foi passada pela avó Catarina, que me assiste, que trabalha comigo, que eu trabalho com ela. E aí hoje eu trouxe, normalmente na segunda, a tiragem das cartas é na força de Exu e Pombogira, mas como eu tô sentindo a avó desde ontem, então eu decidi tirar a mensagem da semana, os conselhos na força da avó, dos pretos velhos, tá? E aí eu coloquei a mensagem dela e tirei as cartas também para a semana. Então, primeiro falando sobre a mensagem da avó, quem não viu, depois é só voltar no Stories. Ela fala assim que você precisa saber qual é a sua verdade. Você precisa saber conhecer o seu coração. E a gente, quando ela falou isso, foi numa situação, eu entendi, né? Essa mensagem, ela estava acontecendo numa situação que não vem o caso aqui. E aí, só que nunca saiu da minha cabeça esse recado que a avó passou. E aí, quando ontem eu comecei a sentir a energia dos pretos velhos, eu falei, bom, essa mensagem veio novamente. Falei, vou compartilhar essa mensagem e a carta será a energia da avó. Como assim? Quando a gente lê em tantos lugares que a gente precisa se conhecer, que a gente acaba, entra sabe, uma frase batida, uma mensagem batida que parece clichê, que é para vender atendimento, para vender cursos, para vender coisas. E na verdade, quando a avó fala, você precisa saber qual é a sua verdade. Se eu não sei, se eu não conheço o meu caminho, se eu não conheço, ou pelo menos onde eu estou pisando, se eu não sei para onde eu estou indo, se eu não sei qual é a minha verdade dentro de todas as opções que a vida coloca, como que eu vou caminhar? E aí essa mensagem casa até com uma outra que eu já falei várias vezes lá, se você não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Essa outra mensagem foi de um Exu, mas elas trazem o mesmo sentido. E quando a avó falou isso, e aí eu vou compartilhar com vocês, não é sobre caminhos, necessariamente pessoas que nos levam para caminhos errados. Ela falou dentro de um contexto onde os conselhos que vinham, as orientações que vinham, eram do bem, eram de luz, era de crescimento, mas não batia dentro de mim. Eu ouvi as orientações, eu recebi as orientações de pessoas que eu conhecia, que eu confio e que são pessoas de luz, que são pessoas do bem, que são pessoas de muita luz. As orientações eram para o bem, era para o crescimento. Eu tentava fazer aquele movimento e eu não conseguia de jeito nenhum. E eu não entendia, né? Por que eu não conseguia fazer aquilo se as orientações eram boas, se as pessoas eram de luz, ninguém estava me orientando a fazer nada errado. E aquilo ia me consumindo. A essa altura, é claro que as entidades já estavam me orientando, só que eu não escutava, eu estava focada naquilo, eu não conseguia enxergar, eu não conseguia ouvir. Até que um dia, de manhã, né, e pela manhãzinha, angustiada com toda essa situação, apesar da angústia, eu acredito que naquele momento a avó encontrou uma abertura para poder me orientar, para que eu pudesse ouvi-la. E aí ela disse, você precisa saber qual é a sua verdade. Quando ela falou isso, tudo que eu estava sentindo eu tô indo por esse caminho, mas não é bem isso, não é isso que é para eu fazer, não é esse caminho para mim. Foi assim, revelador. Para mim, quando ela falou isso, foi,
sabe? É como se fosse um jato de luz assim clareando a minha vida. E eu falei, cara, não é esse meu caminho. É de luz, é do bem, é crescimento, mas não é o meu caminho, não faz parte da minha caminhada, né? E eu não estava ouvindo o meu coração. Ela falou, você precisa conhecer o seu coração. Meu coração dizia, não é, porque dentro de mim eu não conseguia me ver naquela caminhada, mas eu estava forçando uma caminhada naquele sentido. Porque era bom, porque as pessoas eram de luz, porque estava dizendo para fazer, e eu não culpo as pessoas não, a orientação continua sendo boa, mas não era para mim, não faz parte de mim. Então, essa mensagem da avó, que está no primeiro stories, ela fala sobre isso. Então, você precisa conhecer a sua verdade. A sua verdade, se você tem certeza da sua verdade, o que é a sua verdade? O que faz sentido para você, o que fala com seus princípios, aquilo que você aprendeu, aquilo que você conhece, aquilo que você, lógico, está aberto a aprender mais, a crescer, porque uma pessoa que aprendeu tudo, coitada, é limitada, não tem mais para onde ir. Então, aquela aquela mensagem do copo sempre faltando para completar, sabe? Nunca o copo completamente cheio, porque senão não cabe mais nada. Mas você conhecer a sua caminhada, sentir. A caminhada, quando fala conhecer, é onde você está pisando no momento. Quando você está seguindo uma direção, um caminho, bate dentro de você, você sente paz? Você sente tranquilidade ou alguma coisinha lá dentro te incomoda, fica gritando e você finge que não escuta? É porque você não está na sua caminhada. Quando você diz não para uma caminhada, eu coloquei uma situação em que você faz movimento. Agora vamos dizer que você disse não para algo, por medo, por receio. E esse não te dá paz porque você sente lá dentro que você deveria, que você, sabe, não ansiedade, empolgação, mas sabe aquilo que você sente, ai meu Deus, eu queria ir, mas eu tenho medo, é porque faz parte da sua caminhada. Você simplesmente, por medo, por outros motivos, decidiu não fazer. Então, conhecer a nossa verdade é conhecer o nosso coração. Eu não tenho como saber a caminhada do futuro, mas eu tenho como saber mais ou menos a estrada que eu vou trilhar, né? Eu não sei os pormenores, quantas pedrinhas eu vou encontrar, bom dia, bom dia, quantas pedrinhas eu vou encontrar, quantos tropecinhos eu vou dar, quantos empecilhos, quantas que vão exigir superações mesmo, porque tudo na vida tem que dar trabalho, encontramos dificuldade, não tem como crescermos e aprendermos se não superarmos situações, isso faz parte. Mas eu posso ter uma caminhada mais leve, mais suave, eu posso ter uma caminhada de realização pessoal, quando eu conheço a minha verdade, quando eu conheço o meu coração. Então a mensagem da avó Catarina fala sobre isso. E assim, eu não esqueço essa mensagem, como nenhumas outras de nenhuma das entidades, mas a avó Catarina é vó, é maravilhosa. Bom, essa é a mensagem, eu falei um pouquinho para quem chegou agora sobre a mensagem que está no stories que eu coloquei, de uma mensagem que a avó Catarina deixou sobre conhecer a verdade. Depois quem chegou agora, volta nesse vídeo, vou deixar salvo na página, para vocês poderem assistir. Bom, a mensagem da avó, a mensagem da semana vem na força dos pretos velhos. Não sei se vai dar para deixar assim para vocês verem. Peraí, tô tentando arrumar. Assim. Bom, vamos lá. A mensagem é para a semana, tá? Vem na força dos pretos velhos. E eu vou colocar assim um pouquinho. E ela fala o seguinte, ela já começa maravilhosa, com a energia das almas, com a energia, né, com a energia da espiritualidade. E vem falar, eu vou colocar em mim, tá? Depois eu mostro para vocês, que assim eu consigo falar, eu preciso olhar para vocês. Com a energia dos espíritos, da espiritualidade, tá? Então vem falar da transformação, da renovação, porque quando pensamos em espíritos é impossível não pensarmos na continuidade, em novas oportunidades que a vida traz. Então a semana, e hoje é segunda-feira, é dia das almas, é dia dos pretos velhos,
E o jogo já traz essa mensagem, essa força, abrindo a nossa semana. Então, essa carta ela vai falar o quê? Novamente, casando com a mensagem que a avó deixou, que eu deixei lá no Stories, que já está postado, você tem que conhecer você, a sua força. Cada dia é uma página em branco. Quando eu lia, gente, só um adendo, eu tinha um ranço de mensagens de autoajuda, eu tinha sabe? Quando eu entrei para a Umbanda, eu conheci a Umbanda, eu fui entendendo essas mesmas mensagens através da espiritualidade, através das incorporações, da intuição, a conversa com as entidades, e eu fui entendendo o que de fato essas frases que a gente lê soltas por aí, elas querem dizer. Antes elas não faziam sentido para mim, hoje faz. E então ela vai falar assim, voltando para a mensagem, você tem que se conhecer, entender que cada dia é uma página em branco. Você traz a força, você é a própria força, né? E outra coisa, você não está sozinho, você tem toda uma família, você tem toda uma espiritualidade te amparando. Então você começa o seu dia, sua vida, com toda essa carga, com toda essa força te amparando, te auxiliando. Basta você querer transformar. E aí, a mensagem, como é maravilhosa, ela já traz para cada carta que representa um dia da semana, mas eu estou fazendo a leitura geral, tá? Só para vocês entenderem como que o jogo ele vem, a mensagem ela vem realmente para auxiliar e para orientar a nossa semana, a nossa caminhada. A carta que vem para nossa terça-feira é trazendo a força de Ogum, né? E terça é dia de Ogum. E aí, quando você começa a semana com a carta dos espíritos, tá? Dos Egunguns. E esse baralho é o baralho dos orixás, tarô dos orixás. E você entra na terça com a carta de Ogum, Ogum vem abrindo os caminhos, vem trazendo força. Então você, cada um de vocês, cada um de nós, já trazemos toda uma bagagem, nossa família, nossa espiritualidade, nossa família espiritual, trazemos toda essa força para transformar, para renovar, para começarmos um novo dia, uma nova caminhada, com novas escolhas. E quem é que nos dá a força para abrir, para vencer todas as dificuldades à nossa frente? Ogum. Então, para essa semana, olha, comece a sua semana centrado em você. Centre-se em você. Não fuja das suas batalhas. Aquelas que aparecerem, enfrente as suas batalhas. Tenha disciplina. Se a sua batalha é falta de disciplina, comece a exercitar. Não estou falando de sair guerreando, arrumando problemas. Estou falando de você vencer as suas batalhas diárias, tá? Qual é a sua dificuldade? Comece por ela. Comece por ela. Ogum é isso, Ogum é disciplina, Ogum é força. Quando falamos nos orixás, quando falamos das entidades, a gente fica achando que vai abrir um portal, vai aparecer um problema gigantesco para a gente mostrar a força que a gente traz, a fé nos orixás. Não, é a cada segundo, é a cada momento da nossa vida, a cada situaçãozinha que a gente deixa de fazer ou faz, e são situações que nos atrasam, que impedem a nossa mudança, que impedem a nossa caminhada, que nos mantém agarrados em movimentos e energias, num fluxo energético que se repete, que fica ali girando ao nosso entorno. E aí, a gente tem, na continuidade dessa semana, a necessidade do equilíbrio. E vem aqui falando, olha, tenha equilíbrio nessa caminhada, não perca força, não perca esperança. Vem aqui a carta dos IBGs, falando, olha, não perca a esperança, e falando do recomeço. Então, o que ele quer dizer? O que o baralho nos traz? Você vai começar a semana, começa a semana hoje, centrado em você, reveja suas batalhas, reveja a sua luta, reflita sobre o que você precisa fazer. Se está com problema no trabalho, reflita onde está o foco desse problema. Se realmente o outro está trazendo, ou se você está deixando de cumprir algo, está se comportando como se o outro tivesse que fazer a sua tarefa. E assim todos os setores da nossa vida. Encare essas dificuldades.
É preciso amadurecer, é preciso transformar, é preciso que a gente faça um movimento. Nada vai acontecer sem o movimento. E a luta não vai ser fácil, então não perca a esperança no processo. A luta não vai ser vencer a si mesmo, vencer a nós mesmos, são uma das maiores batalhas, se não a maior que temos. Porque nós é que decidimos, escolhemos por caminhos dolorosos, nós que decidimos e escolhemos por caminhos mais brandos, nós que dizemos não a nós mesmos, nós que fechamos portas na nossa vida, nós que abrimos portas na nossa vida, se não hoje, no ontem, porque poderia falar, e as pessoas que nascem sem oportunidade nenhuma? Estamos falando aqui de espiritualidade, não estou falando de política nem condição social, tá? Porque não posso colocar tudo no balaio, só que a gente sabe das condições sociais. Mas falando de espiritualidade, sabemos do ontem. Então ontem fechamos portas ou abrimos portas que não nos competia abrir e que hoje temos que trilhar porque elas estão abertas. Precisamos fechar, precisamos quitar uma dívida ou pagar algo ou solicitamos essa caminhada por algum motivo. Nos cabe caminhar. Então tá pedindo durante a semana esperança, equilíbrio, tenha equilíbrio nas ações. Aqui vem duas cartas juntinhas uma com a outra, tá? A carta de Odudua e dos Ibejis. Então vem falar assim, olha, há necessidade de você ponderar, é para enfrentar as batalhas? Mas você tem que saber em que batalha você está entrando. Tem que saber lutar sem fechar as portas na sua vida. Necessidade do equilíbrio. Você está muito estressado, você está muito nervoso, lida com as coisas dessa forma. Então, busque o outro lado. Não vá com isso tudo porque é a sua verdade, porque você acredita que está com a verdade, com o posicionamento correto. Assim não adianta, você fecha portas, fecha oportunidade de acordos, de resoluções, de uma semana tranquila, de crescimento. Bom, e aí fechamos a semana com a carta de Oxalá. Maravilhoso, né? Fechamos a semana com Oxalá, com a energia de Oxalá, que traz a paz. Então entendemos que toda essa semana, oiê, bom dia, bom dia. Entendemos que toda essa semana, entendemos que toda essa caminhada, ela se faz na proteção com a força de Oxalá e nos encaminha porque é preciso ter força, é preciso ter coragem, é preciso ter equilíbrio. Então precisamos sim da força de Ogum, porque a gente precisa lutar hoje e lutar amanhã. Normalmente a gente começa um dia, no outro a gente vai mais ou menos, no terceiro a gente nem tenta. Deixa pra lá, que é muito difícil. Finge que esquecemos, né? É assim que fazemos. Precisamos de temperança, precisamos de equilíbrio e precisamos de esperança. Precisamos acreditar na nossa força, na nossa caminhada, na fé que nos ampara. E tudo isso nos leva para a paz de Oxalá, nos leva para a nossa paz. E tudo isso nos conecta conosco, com Oxalá, com os orixás, com o Olorum, com as nossas entidades, com aqueles que nos amparam, independente da sua fé. Então, a mensagem da semana ela fala, olha, luta suas batalhas, não corra delas, mas tenha disciplina, saiba da sua força, tenha equilíbrio, temperança, mas lute na paz, lute para o bem, lute no bem, para o bem, sempre do bem para o bem, para o seu crescimento, para a sua evolução. Quando a sua luta, quando a sua batalha não está sendo para o bem, quando você está prejudicando alguém, se você escolher batalhas em que você fere pessoas, em que você sai atropelando todo mundo, é melhor rever, porque será outra porta que você abrirá e que te trará consequências, te trará uma caminhada que você precisará trilhar, não tem como fugir. Tem uma entidade, um Exu, que ele fala, ele manda uma mensagem
e na mensagem, através de um ponto, e ele fala assim: o caminho é reto, aqui você planta, aqui você vai colher, tá? Então as nossas batalhas, elas têm que levar a crescimento, ela tem que nos levar à paz, tem que nos levar à conquista, sim. Mas a nossa caminhada, a gente não sai derrubando as pessoas, a gente não sai atropelando o outro. Então o termômetro é sempre esse: estou caminhando no bem, para o bem. Caminhar no bem, eu não machuco ninguém, eu não atropelo ninguém, né? E também não vou ficar parada para ser atropelada, né? Alguém tá me atropelando, eu, por favor, me retire e vou pro meu canto, porque a gente não é obrigado a servir de saco de batata para ninguém. Bom, para quem chegou agora, essa tiragem com mensagem da semana veio na força dos pretos velhos. Tem uma mensagem dos pretos velhos no primeiro stories, tá? E da vovó Catarina de Angola, é a preta velha que trabalha comigo. Agora, para fechar essa mensagem da semana, eu vou tirar uma carta para quem gosta, quem faz e quem sabe, tá? Se quiser tomar um banho para ajudar essa semana, ou se tiver a erva em casa, se aproxime mais dessa erva que sair aqui, se relacione mais com ela. Podemos nos relacionar com as ervas, não precisamos necessariamente retirá-las para tomar banho. O banho tem a sua especificidade, ele tem a sua função. Mas quando no dia a dia, se não for um caso de banho, eu posso pegar essa erva e sentir a sua força, sentir o seu axé. Vamos lá. Picão preto. O picão preto é a erva que saiu. Então, eu não sei se para vocês, acho que não dá para ver, né? Acho que não dá para ver, mas picão preto. O picão preto, ele vai trazer para a semana, olha como é perfeita a sincronia, as energias como trabalha. Humildade e simplicidade, para que você encontre a paz. Então ela vai trabalhar o quê? Se você é muito agitado, se você é muito, vamos usar até a palavra afrontoso, de eu não levo desaforo, é assim que eu resolvo as coisas. E aqui na mensagem vem pedindo temperança, vem pedindo, olha, parcimônia, lute, não deixe de lutar. Se está havendo injustiça com você em alguma área, chama a pessoa para conversa ou chama o responsável para conversa, mas tenha equilíbrio ao falar. Assuma o que faz parte de você, o que pertence a você, entendeu? Não tente jogar para o outro, não tente colocar a culpa toda no outro. É necessário que a gente assuma as nossas responsabilidades. E aí o picão preto, ele vem trabalhar essa questão da humildade, do opa, calma, vamos ficar um pouco mais aqui para que você encontre a paz necessária, tá? Para fechar a semana com a paz necessária, que as cartas já orientam aqui com as forças de Oxalá, tá bem? Então a mensagem na força dos pretos velhos é essa. Quem não assistiu, eu vou salvar. Quem chegou agora, eu vou salvar o vídeo. Vocês vão poder ver desde o início a mensagem da avó Catarina, que está no primeiro stories, a mensagem escrita, e aqui eu falei sobre o que ela trouxe como mensagem. Bom dia para quem chegou agora. Um beijo para vocês, até o próximo vídeo. Essa semana teremos tiragem de cartas com baralho de Pombogira. Eu vou avisar, tá? Avisarei aqui, e para vocês ficarem cientes, e avisarei o horário também, tá bom? Um beijo, tudo bom, Tatiane? Tudo bom? Um beijo para vocês.